No sábado, dia 28 de 2 de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram uma das maiores operações militares coordenadas das últimas décadas contra o país do Irã. Não foi um ataque pequeno, foi uma das operações militares extremamente sofisticada. Porta-aviões americanos, bombardeiros B-2 invisíveis ao radar israelense, submarinos lançados, mísseis de longo alcance, tudo sincronizado com uma técnica militar chamada Time on Target, onde todos os ataques chegam no alvo praticamente no mesmo segundo. Mas o que mais chocou o mundo foi o alvo principal. O objetivo não era apenas uma base militar ou um depósito de mísseis. O alvo principal era o líder supremo do Irã, Ali, eu não sei falar muito, mas é Ali Khamenei, que governava o país desde 1989. Poucas horas depois do ataque veio a confirmação de Donald Trump, o líder israelense. Ele havia sido eliminado. O que eles não esperavam era a velocidade da resposta. O Irã respondeu em uma das maiores ofensivas de mísseis e drones da história recente. Uma das maiores. Ataques foram registrados não apenas em Israel, nos Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Jordânia, Kuwait e Iraque. O que parecia um conflito regional começou rapidamente e se transformou em algo muito maior. A infraestrutura energética, uma das maiores refinarias do mundo, Ras Tanura, na Arábia Saudita, foi atingida. Para você ter ideia, tá, da importância que é isso, essa refinaria processa milhões e milhões de barris de petróleo por dia. E quando uma refinaria dessa é atacada, o impacto não é apenas só militar. Ele acaba sendo econômico, é energético, é global, não tem essa, é global, tudo vai ser afetado. E por que o petróleo ainda é a base da economia mundial? E quando o petróleo entra em um risco, o mundo inteiro vai sentir. Agora a pergunta que provavelmente trouxe você até esse vídeo é simples. O que tudo isso tem a ver com o Brasil? E principalmente com a bolsa de valor para você não estar perdendo dinheiro? Para responder isso, a gente precisa olhar primeiro para o cenário global. Então, vamos dividir isso em 5 pontinhos principais. O mundo está entrando em uma nova fase de tensão global. Se você acha que essa guerra começou agora, no mês 2 ou em 2006, provavelmente está olhando só para a superfície. Na prática, o mundo já vinha acumulando tensões há alguns anos. Não é só de hoje. Guerra na Rússia ou na Ucrânia, China pressionando Taiwan, Estados Unidos disputando influência econômica com a China. Isso tudo faz parte desse jogo que eles estão jogando. Conflitos no Oriente Médio voltando a escalar. Tudo isso acontece em um momento muito específico da economia mundial. Estranho, né? Os bancos centrais imprimiram quantidades gigantescas de dinheiro desde 2020. Só o Federal Reserve expandiu o balanço em trilhões de dólares durante a pandemia. Historicamente, momentos de excesso de liquidez seguido de inflação costuma terminar em instabilidade econômica e até geopolítica. E a gente já viu isso antes. Nos anos 70, por exemplo, tivemos uma crise de petróleo, inflação global e tensões militares. E agora algumas peças parecem começar a se mover novamente. E quando isso acontece, o mercado financeiro reage antes mesmo da economia real. Nas últimas semanas, por exemplo, o petróleo subiu forte, muito forte. Em pouco tempo, o petróleo subiu mais de 10% em um dia. O ouro disparou e ativos considerados proteção começaram a ganhar valor. O mercado não esperava a guerra acontecer, até porque a gente não espera muita coisa acontecer e o mercado também. E ele precificou o risco antes. E agora a gente vai pro segundo, que é o ouro e a prata. Já estavam dando sinais de alerta e eu até fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Uma coisa curiosa aconteceu nos últimos meses. Antes mesmo do conflito escalar, o ouro e a prata começaram a subir com força. O ouro chegou próximo das máximas dele e chegou até 2.400 dólares. A prata também teve a valorização expressiva. Isso normalmente acontece quando investidores globais começam a buscar a proteção contra instabilidade. O ouro, por exemplo, é considerado há milhares de anos uma reserva de valor em momentos de crise. Então, durante guerra, crises financeiras ou inflação alta, o ouro acaba subindo e a prata muitas vezes acaba acompanhando esse movimento. Pensa no Bitcoin e no Ethereum. A prata é como se fosse o Ethereum, sempre leva no movimento.
Isso acontece porque quando o mercado perde confiança e instabilidade econômica ou política, os investidores procuram ativos que não dependem do governo ou moedas específicas. Por isso que o Bitcoin também está nessa jogada. E é exatamente isso que estamos começando a ver normalmente. Como essa guerra pode impactar o Brasil? Agora a gente vai trazer isso para a nossa realidade, todos os brasileiros. E aqui vem um ponto que muita gente não sabe. O Brasil hoje acaba sendo um dos maiores exportadores líquidos de petróleo. Ou seja, a gente acaba produzindo mais petróleo do que consome. Isso significa que quando o petróleo sobe no mundo todo, o Brasil pode ganhar dinheiro com isso. E para você ter uma ideia mesmo do impacto econômico no Brasil, cada 10 dólares de aumento do barril, estimativas apontam que o Brasil pode gerar bilhões em exportações. Isso afeta diretamente empresas listadas na bolsa, principalmente empresas de energia e petróleo. Vamos lá, pensar em algumas empresas como Petrobras, PetroRio, todas listadas na bolsa, isso. 3R Petroleum, e essas empresas tendem a se beneficiar quando o petróleo sobe, mas ao mesmo tempo existe um efeito que acaba sendo negativo, porque o petróleo caro significa combustível caro. E esse combustível caro gera inflação, e com a inflação tudo vai ficar mais caro, todos os preços vai começar a subir, comida, bebida, e a inflação pode impedir o Banco Central até de cortar os juros, que a gente está bem alto. Se os juros permanecem altos, a bolsa acaba sofrendo também. Isso a gente está pensando que você já é um investidor. Alguns setores ganham, alguns perdem, isso é normal. E o que pode acontecer com a bolsa brasileira? A bolsa brasileira é extremamente sensível em 3 fatores principais, que são o dólar, os juros e as commodities. E todos esses 3 fatores podem ser afetados por essa guerra. Se o petróleo continuar subindo, o que vai acontecer? Empresas de energia podem subir junto. Se as commodities agrícolas subirem também, empresas exportadoras podem se beneficiar. Mas existe outro cenário possível. Se a guerra estiver escalando muito, os investidores globais podem fugir dos mercados emergentes. O Brasil é um mercado emergente. Quando isso acontece, o capital sai do Brasil. Isso prejudica muito, porque o Ibovespa está subindo muito, porque os investidores estrangeiros estão investindo no Brasil. E o dólar sobe, o Ibovespa cai, começa uma crise danada. Então o impacto depende muito de até onde esse conflito pode escalar. Se continuar regional, pode beneficiar o Brasil. Se virar um conflito maior, a história vai mudar completamente, vai ser uma dor de cabeça danada. Agora, o principal, como proteger e não perder dinheiro em uma crise? Agora vem a pergunta mais importante. Aleluia, Luiz, tu concluiu alguma coisa aqui. O que o investidor comum pode fazer diante de um cenário como esse? Meu, ferrou, eu vou perder todo o meu dinheiro? Não, calma. A primeira coisa é entender algo simples, com calma e com cabeça, não sendo mais um investidor comum. Você não controla a guerra, você não é o Donald Trump, você não controla a geopolítica, você não tem esse poder. Então você não controla decisões do governo. Então para de achar que vai comentando algumas coisas lá no Instagram você vai resolver alguma coisa. Mas você controla como a sua carteira está posicionada, e a maior proteção em momentos de incerteza sempre foi a mesma. Eu falo desde o começo desse canal, a diversificação. Uma carteira equilibrada normalmente possui ações, fundos imobiliários, ETFs, caixas, ativos internacionais e às vezes até commodities, ou ouro, prata, alguma coisa que sempre tem valor porque é escasso, porque cada classe de ativo reage de forma diferente às crises. Quando as ações caem, caixa ganha importância, você consegue fazer novos aportes todos os meses. Quando a inflação acaba subindo, commodities sobem. Quando o dólar sobe, ativos internacionais acabam se protegendo. E o grande erro mesmo que a gente comete é concentrar todo o patrimônio em um único ativo. E quando o cenário acaba mudando no mundo dos investimentos, o patrimônio sofre junto. As crises sempre existiram, mas os investidores separados geralmente conseguem atravessar esses períodos sem destruir o patrimônio, que acaba sendo o mais importante, ao longo do tempo construindo patrimônio e às vezes até aproveitando a oportunidade. E a verdade é que ninguém sabe exatamente onde esse conflito vai acabar. Pode se tornar apenas mais uma tensão no Oriente Médio, ou acaba podendo escalar para algo maior
envolvendo potências globais, China, Rússia, além dos Estados Unidos. Mas uma coisa é certa, momentos como esse mostram como a geopolítica e o mercado financeiro estão completamente conectados um com o outro. Então não adianta você saber investir ali e não acompanhar essas coisas. Uma decisão militar de outro lado do planeta pode impactar o preço do petróleo, a inflação, os juros, o dólar. Tudo vai estar impactando a Bolsa Brasileira e seus investimentos. Por isso, investir não é só olhar gráfico ou escolher ações, vou investir nessa ação, vou investir naquela. É também entender o mundo, entender que o mundo acaba sendo um jogo. Porque muitas vezes os maiores movimentos do mercado começam fora da bolsa, começam na política, começam na economia. Tudo vai acabar envolvendo a sua carteira ou na geopolítica. E quem entende isso primeiro, normalmente também reage primeiro. É uma coisinha boa, tu tá acompanhando toda vez. Não é só investir e deixar lá. Então, no fim das contas, as crises sempre existiram e sempre vão existir. Guerra, inflação, crise do petróleo, pandemia, colapso do mercado. Isso tudo já aconteceu várias vezes na história. Até a pandemia, né? Que foi a principal de todas. E sempre acontece a mesma coisa. Quem entende, faz dinheiro, não perde, ganha mais. E quem entende minimamente como o dinheiro funciona, consegue atravessar esses momentos com muito mais tranquilidade. E quem não entende sempre faz a mesma coisa. Normalmente entra em pânico, vende tudo na baixa e acaba perdendo dinheiro. Isso é uma coisa horrível. E por isso que mais importante do que tentar prover exatamente o que vai acontecer no mundo é aprender como o dinheiro funciona de verdade. Isso é mais importante. Aprender como realmente é o fluxo do dinheiro. Acaba sendo a riqueza construída, como os investimentos funcionam, como a economia em geral funciona. E se você está começando agora nesse mundo de finanças, tem um livro que eu sempre recomendo porque ele muda muito a forma de enxergar dinheiro. Muda completamente. O nome desse livro é Pai Rico, Pai Pobre. Ele acaba não sendo um livro tão técnico de investimento, mas ele muda a forma como você pensa sobre trabalho, dinheiro e construção de patrimônio, e vai parar para ver sobre geopolítica também. Se você nunca leu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para a gente estar acompanhando todo o cenário econômico. Vale muito a pena começar por ele. E se você gostou desse conteúdo que conecta economia global, mercado de investimento, e já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu tô muito mal da garganta, mas eu tô trazendo conteúdo para não ficar de fora também, porque aqui a ideia é justamente essa, te ajudar a entender que está acontecendo no mundo faz parte também e vai estar mudando a sua carteira de investimento e como isso pode impactar o seu dinheiro. Nós vamos se ver no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal já, vem acompanhar todos os vídeos. E, pessoal, tô muito mal da garganta mesmo, mas eu não podia estar deixando de trazer conteúdos novos para vocês aqui. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Quem tá certo nessa ideia, Estados Unidos ou Irã? O que você acha certo, o que você acha errado, o que você não faria? E a atitude do Trump, foi boa, foi ruim? O que aconteceu? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Valeu?